Ô, Josias, e nesse final de semana, falando de Bolsonaro, ele anunciou pelo Twitter que pretende, coloca aqui para mim, inclusive o tweet aqui do presidente Jair Bolsonaro, para a gente comentar com o Josias. Ele colocou aqui no Twitter que na próxima semana, ou seja, nessa semana, dá a entender, que ele vai levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre 2 ministros, de acordo com o artigo 52 da Constituição. Os ministros são Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Né? O Barroso, os dois do Supremo, e Luiz Roberto Barroso também, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Bolsonaro, todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros extrapolam com os atos os limites constitucionais. Como é que você entende essa denúncia que ele vai apresentar? Parece que lá no Senado não tem muito ambiente para isso ser aceito, né, o Josias? Não há ambiente para aceitar. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, eu publicava no final de semana, e ele já sinalizou aí que não tem a menor intenção de dar sequência a esses pedidos de impeachment do Bolsonaro contra 2 ministros do Supremo, né? Inclusive porque já há, o Bolsonaro tem que entrar na fila, né? Porque tem lá, salvo engano, 17 pedidos de impeachment já. Alguns pedem o afastamento de mais de um ministro do Supremo, né? Mas contra o Alexandre de Moraes, por exemplo, tem 10. Contra o Barroso tem 5 pedidos de impeachment, quer dizer, o Bolsonaro tem que entrar na fila. Em 2 anos e meio de mandato, o Bolsonaro se revelou um presidente mágico. Ele tem o raro poder de aumentar o tamanho das crises. Se a dificuldade é pequena, ele trabalha para transformá-la numa crise capaz de influenciar os rumos do seu governo. Quando a crise fica enorme, aí o Bolsonaro cuida para magnificá-la um pouco mais, de modo a interferir não apenas nos rumos do seu governo, mas no futuro da própria democracia. É o que ele está fazendo agora. Então, no momento, o presidente disfarça as suas próprias debilidades e as deficiências do seu governo, criando um problema inexistente, que é a insegurança nas urnas eletrônicas, e fabricando uma crise institucional com o Judiciário. O Judiciário evoluiu no tratamento com o Bolsonaro, evoluiu das notas de repúdio para as ações práticas, incluiu o Bolsonaro em inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso integram os 2 tribunais, o TSE e o STF, e o Bolsonaro, depois da prisão de um dos seus mais ferrenhos defensores, apoiadores, o Roberto Jefferson, prisão determinada pelo Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro subiu o tom e, no final de semana, anunciou essa sua intenção de entregar ao presidente do Senado o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e do Luiz Roberto Barroso. Embora todos saibam já que esses pedidos de impeachment não têm a menor possibilidade de prosperar, é preciso que o Senado informe ao país que comportamento vai adotar em relação ao presidente. Vai servir de palco para que o Bolsonaro encene essa sua radicalidade teatral, ou vai responder à altura ao presidente? Qual seria a resposta à altura? Primeiro, o Rodrigo Pacheco não teria nem que receber o Bolsonaro. Se o presidente quer mandar os seus pedidos de impeachment, ele que mande por um emissário, mande entregar, mas receber o presidente no Senado para servir de palco, de teatro para essa encenação, seria rebaixar o Senado. Isso seria rebaixar a própria democracia brasileira. Em segundo lugar, o Senado precisa ter atitudes mais altivas. Uma delas, por exemplo, seria rejeitar o nome do Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, né? Bolsonaro reconduziu o Augusto Aras como Procurador-Geral da República. E Diga, Fabiola. Não, é que eu ia falar que ainda nem marcaram ainda a sabatina de Augusto Aras, né? Essa é uma questão que está lá pendente no Senado.